Sejam todos bem-vindos a mais um Elas à Mesa. Mais um episódio fantástico que nós estamos aqui mais uma terça-feira maravilhosa, ao qual a gente espera que você esteja conosco, como todas as terças-feiras, se fazendo presente e acompanhando, porque todo episódio é incrível, gente. E o nosso episódio de hoje é o de número 5.5, gente. Estamos de aniversário, o ano todo, na verdade, né? É uma grande alegria ter vocês aqui conosco em mais um encontro preparado com muito carinho, com propósito e, acima de tudo, guiado por Deus. Hoje vamos conversar sobre sonhos, família, profissão, propósito e sobre coragem necessária para construir uma trajetória alinhada com aquilo que Deus coloca em nossos corações. Você tem noção do que é isso? É fortíssimo, gente. Antes de começarmos, queremos agradecer ao nosso Deus, porque sem Ele nada é possível. Então, nós estamos aqui por Ele, com Ele e para Ele. Tá? Por mais essa oportunidade de estarmos aqui com histórias reais, de mulheres reais que enfrentam desafios, vencem batalhas e continuam acreditando nos planos de Deus. Juntamente com a nossa família Portal Sul, que nos deu a credibilidade, o apoio e está conosco em todos os momentos, tá? Aqui, através da vida do seu Valmor, da G, da Yasmin, da Isabelle, do nosso Renan, que mora em Itapema, o seu bebezinho, o seu filhote, e todos os que estão nos acompanhando aí do outro lado, que vão compartilhar mais esse episódio. E esse episódio é incrível, gente, com uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível que eu aprendi a admirar, que eu conheço, que eu tenho uma estima gigantesca, tá? Mas antes de trazer quem realmente é essa pessoa, eu vou trazer o versículo do dia para ti. Então, tu anota aí, depois você vai lá com todo amor e carinho e pede para o Espírito Santo te iluminar para você entender esse trechinho do versículo. O Salmo de número 37, o verso é o 5. Ele nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você tem noção de que ele faz tudo, desde que você entregue nas mãos dele? Caso você não tenha feito o primeiro, ele não tem como fazer o segundo. Ele só vai fazer se você abrir, se você entregar. Ele é delicado, ele é amoroso, ele é respeitoso, ele não invade, sabe? Então ele fica te esperando. Entrega para ele porque vale a pena. Esse versículo nos lembra que muitas vezes não entendemos todos os processos, mas quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, Ele conduz cada detalhe com perfeição, porque Ele é perfeito. Hoje vamos conhecer a história de uma mulher, como eu falei, uma pessoa incrível, que tem construído a sua caminhada equilibrando família, maternidade, empreendedorismo e propósito. É um ser humano incrível, é uma pessoa que eu digo que é mais do que da minha família, porque eu não sei, eu tenho um carinho por ela gigantesco. A família dela, a mãe, a mana, gente, são pessoas assim que eu aprendi a amar de uma forma que não tem explicação. Parece que eu já nasci com elas, porque eu chego no local onde ela trabalha e eu me sinto em casa. Eu tô lá, eu tô falando, eu tô conversando. Então prepare seu coração, porque essa conversa promete inspirar, emocionar e fortalecer a todos vocês. É verdade, né? O que você achou? Achei o máximo, porque fazia muito tempo, né? Você gostaria muito que ela essa estivesse. Agenda não tava fácil, é verdade. Não é assim para pegar essa pessoa. Então, e hoje tudo deu certo para ela estar aqui conosco, cooperou, né? Até um cafezinho. Até um cafezinho maravilhoso. E hoje nossa convidada, uma mulher que nos inspira pela dedicação, pela força e pela maneira que ela construiu a sua história. Ela é farmacêutica, empresária e atua também na área da estética, proprietária da farmácia Avenida e da clínica de estética Vivace. Mas, acima de tudo, ela é mãe de 2 anjos, né? Lindos. Que eu pessoalmente não conheço, mas a Ludinha conhece. São incríveis, maravilhosos. O Benjamin e o Afonso.
E hoje vamos conhecer um pouquinho mais, né, dessa trajetória da Juliane Pissetti. Então, vamos entender os desafios, né? Entender a profissão que ela escolheu, que é a área de farmacêutico, e também Agora migrou voltado, para a área de estética, que é uma área assim que está crescendo muito, né, nesse ramo, mas com certeza tem muitos desafios, muitas coisas a ser conquistado também nessa área, mas que é uma área que nos instiga muito, nós mulheres, Sim, né, meu Deus. maravilhosas, e tenho certeza que ela vai contar muita coisa aqui para nós hoje, né, e tá nessa área de negócios, né? E hoje mulher nos negócios, empreendedorismo é uma coisa que eu amo falar também, maravilhoso. porque eu acho que a gente tem que estar em todos os lugares, e quando a gente vê mulheres assim que são mães, né, que têm uma família e que buscam, né, ela já tinha a farmácia dela, mas foi em busca de outros sonhos, outras conquistas. Isso é gratificante para todas nós, né? Com certeza. E a gente sabe o nosso valor e o nosso potencial e aonde queremos chegar. E hoje, né, com muita alegria, queremos desejar, né, seja muito bem-vinda, Juliane. Ju. Ai, que bom estar Gente, aqui. meu Deus, como apresentação dessas. Olha só, eu não vim realmente por uma questão de agenda. É? Eu morro de vontade de compartilhar um pouquinho que dos delícia. meus casos de sucesso, também das minhas derrotas, das minhas Isso. fraquezas, porque eu tenho clara certeza que uma reunião dessas de mulheres tem muito para agregar, tem muito para fortalecer a nossa relação. Verdade. Porque quando nós falamos de mulheres, a primeira coisa que me vem à cabeça é competição, né? Aham. E quando eu entrei aqui, eu fui recebida por muitas mulheres. Então, além de ser um podcast apresentado por duas maravilhosas, ter sido recebida por várias mulheres é uma coisa que me Maravilhoso, deixou né? muito mais à vontade ainda. É uma honra para mim estar aqui, tá? A minha história de vida é um cisquinho perto de vários outros exemplos que com certeza nós temos aqui em Xanxerê, né? E é mais um bate-papo para que as pessoas possam me conhecer. Isso. Para os convidados, eu tenho uma impressão que funciona mais como uma terapia, né? Para as entrevistadas, funciona mais como uma curiosidade, né? Ai, sempre. Então, vocês acabam absorvendo muita informação. Eu sou muito grata aos meus filhos, eu preciso agradecer a eles. Eles me ensinam o que é ser gente, na Eles palavra são mais pura incríveis. possível. Porque a maternidade, ela te remete a simplicidade, ao apego, ao amor natural. Puro, né? E é um desafio, né? É óbvio que é um desafio. E eu tenho encarado isso com muita responsabilidade. Eles têm me ensinado muito também, isso é muito importante. Toda vez que eu observo, principalmente o meu filho mais novo agora, porque o mais velho está entrando na adolescência, Ai, então desculpa, os né, mãe? comportamentos já são mais parecidos com o de um adulto. Isso Já é começa normal. a dar aquela mudada. Agora, quando eu observo meu filho mais novo e que eu trago algumas observações para o meu dia a dia, isso acalma meu coração. E quando eu comecei a unir o amor dos meus filhos com a presença de Deus na minha família, eu senti uma transformação maravilhosa. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo o tempo todo, que é: o meu coração tá leve, porque a minha fé é maior que os meus medos. Então, quando eu tenho alguns desafios ao longo do dia, e eles são vários para todas nós, Sim. né? O meu coração está leve e tranquilo porque a minha fé é maior que os meus medos. Então, a presença de Deus e dos meus filhos com certeza melhora muito o meu dia a dia, melhora a minha profissão, tem me ajudado muito a evoluir como ser humano. E falando de Deus, né? Porque o nosso propósito aqui é esse. Independente do trabalho que eu desenvolva na farmácia, eu faço isso com todo o amor do mundo. Eu tenho empatia por gente, eu gosto, sempre gostei. Embora eu seja muito tímida, extremamente tímida, tá? Eu gosto de calor humano, de receber as pessoas e de poder ajudar de alguma maneira,
né? Então, trazendo Deus para minha profissão, trazendo Deus tanto na farmácia quanto na clínica, os meus desafios, eles ficam menores. Diminui. E hoje pela manhã, coincidentemente também, eu ouvi uma passagem do Frei Gilson, né? E ele dizia o seguinte, que aqui na Terra o mal reina. Eu nunca tinha pensado sobre esse prisma, né? Então, na real, é uma provação diária. Sim. Nós estamos cerceados. O que nós não podemos fazer é nos deixar contaminar no sentido de uma pessoa me fez mal de qualquer maneira e eu retribuir isso. Claro que nós somos seres humanos e nós somos falhos, né? O problema não é o pecador, né? É o pecado, né? Então que a gente aprenda com eles. Mas se nós perpetuarmos comportamentos ruins, agressões, isso é muito ruim e vai transformando o ambiente onde a gente mora em uma energia má, né? Então isso acaba ganhando mais força do que o bem. Então assim, toda vez que a Lurdinha entra na minha farmácia, que ela me dá um beijo e um abraço e que ela fala de Deus, ela tá espalhando o bem. É uma sementinha do bem. Esse podcast aqui, quando vocês iniciam fazendo uma oração, vocês estão espalhando o bem. Vocês estão ocupando o lugar do mal e espalhando o bem. Então, o meu propósito de vida é justamente esse. Eu tenho conseguido graças a pessoas que têm se aproximado de mim e que eu consigo identificar e que eu estou absorvendo coisas interessantes a partir disso. Mas sempre, sempre, sempre Espírito Santo e Deus à frente de tudo. Amém, amém. Ai, é incrível, sabe? Ver o teu crescimento. Assim, quando eu conheci a Ju, conheci através de uma vizinha. De repente eu cheguei na farmácia, ela me recebeu. Eu nunca imaginei ela tímida, porque eu sou expansiva, então eu chegando. Sim. E de repente eu já fazia parte dessa família, Sheila. De repente eu queria conhecer os filhos, eu queria conhecer a mãe, eu queria saber qual era a raiz deste ser humano, porque eu consigo, eu não sei, eu acho que é algo que Deus me deu. O meu filho costuma dizer que eu tenho que cuidar isso, porque eu vejo as pessoas com os meus olhos, mas eu consigo ver, sentir na presença da pessoa o miolo, a sua essência, aquela menina. Eu consigo enxergar a Ju além da profissional que ela é, além da mãe que ela é, da mulher que ela se transformou. Eu consigo ver a Juliana menina, a Juliana que precisa de um colo, e eu acho que abraço. Isso é o que ela estava falando antes, né? É empatia, né? Aquele amor. Ela não tá ali só para vender um remédio. Ela está ali para trazer a pessoa para perto, né? Porque ela chega ali com um problema, né? Você vende um remédio para uma cura, né? Para uma dor, que é para aliviar. Então, quando a pessoa chega e ela é bem recebida, eu acho que ali já vai 50%. E é ruim, porque eu também trabalho muito tempo com o público, e quando você chega num ambiente e que você já nota que parece que você está sendo um intruso ali, tipo assim, você sai de lá, tipo, desanimada, né? Tipo, meu Deus, a pessoa vai, eu atendo tão bem, por que parece que a pessoa tá me fazendo um favor, ou pega o que você quer e sai logo, tipo. E isso é falta de empatia. A gente chega e se sente muito mal mesmo, né? Eu sei, é real. E eu não consigo sentir. É que eu chegando. Entende? Eu transformo os ambientes, gente. Eu sei. E as mulheres, eu percebo que as mulheres têm uma necessidade de apoio. As mulheres, elas têm uma dificuldade em amizade, né? Isso é real, eu percebo todo dia. Porque no dia a dia, no meu trabalho, eu fico me perguntando às vezes, elas confidenciam coisas para mim ou para as minhas funcionárias até, porque elas têm uma dificuldade de relacionamento, de afeto. Muitas vezes são dilemas e problemas que deveriam ser solucionados na família, dentro de casa, né? Então,
nós temos que ter muita ética, muita responsabilidade, né? Porque as pessoas, elas estão muito carentes, os relacionamentos, eles estão muito isolados. Então, é importante que nós observemos isso também e que nós levemos para o nosso dia a dia o quanto é importante ter uma empatia, olhar no olho, se preocupar. Porque muitas vezes a gente sai de casa e nem olhou direito, né, para quem estava ao nosso lado, nem se preocupou. Também desprender atenção e carinho por pessoas alheias e ignorar os próximos a ti, são 2 pesos e 2 medidas. Então, nós temos que nos corrigir muito para isso. Para isso, eu tento fazer isso. Porque a gente tem que trabalhar de uma maneira equilibrada. E se Deus nos deu uma família, né? Independente do tamanho que ela seja, independente da estrutura que ela tenha, se tem divórcio, se não tem divórcio, as pessoas que estão próximas a ti, que têm o teu sangue, têm um elo diferente contigo. É por isso que elas vieram família. Então, é importante que a gente também aprenda no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que essa empatia, esse cuidado tem que ser estendido para as pessoas próximas também. Então, eu tenho me policiado muito para isso também, sabe? Porque isso acalma o coração, né? E isso realmente é o nosso propósito. Porque de uma maneira ou de outra, quando eu faço no meu comércio, eu faço visando lucro. Né? Porque eu estou trabalhando, atendendo, visando lucro, né? Eu não faço caridade, né? Então, as pessoas que trabalham em comércio visam lucro, né? Claro que essa empatia, esse cuidado é muito pessoal. Então, isso vem muito do amar e se identificar com o que tu faz, né? Então, que a gente consiga transmitir essa empatia também para quem está perto da gente, que não quer nada, que não tem lucro envolvido, que não tem dinheiro na maior parte das vezes. Faz uns 15 dias, eu acho. Agora eu vou contar uma história bem interessante. Eu comentei com a minha terapeuta, né? Eu tenho ficado com os meus filhos e em alguns momentos eu tenho percebido que eu poderia fazer algumas atividades diferentes com eles, sabe? Para não ter aquela rotina sempre, todo dia, ou ficar em casa, assistir TV, sair, sabe? Oferecer alguma coisa diferente. Aí ela me disse: Juliane, tu já parou para perguntar para os teus filhos o que é que eles esperam de ti? Muitas vezes não tá no sair de casa, não tá no ir para algum lugar, tá no colo que você vai oferecer enquanto você estiver lá, entende? E esse tipo de diálogo tem que existir, porque as mães, elas se cobram muito. Muito por coisas que muitas vezes não são reais. Então, sabe os medos do futuro que todo mundo tem? A ansiedade, que é o medo do futuro antecipado. Se nós conseguirmos ter mais diálogo, sabe? E expor melhor a situação, tudo se resolve. Você falou da minha mãe. A minha mãe é um exemplo para mim, porque a minha mãe sofreu muito. Eu sou filha de professora, meu pai era representante comercial, eu sou cria de escola pública, eu não sou natural de Xanxerê, eu sou natural de uma cidade bem pequenininha, chama São Domingos. Eu morava em Ipuaçu. Aí eu vim muito jovem para Xanxerê, minha mãe veio trabalhar aqui, meu pai como vendedor. Aí eu tenho uma irmã gêmea, né? Que também seguiu a mesma profissão que eu. Eu tenho um irmão quase gêmeo, que tem 1 ano de diferença, gente, que mora longe. Nós somos em 3. E ele é lindo. Então, e assim, nós tivemos alguns afastamentos e algumas aproximações durante a vida, mas o que mais me levou a conseguir chegar a esse consenso de que a família é importante, independente da situação que cada um tem e da opinião que cada um carregue, foi realmente olhar para os meus filhos e perceber: família tem uma razão de ser, né? Então, a minha mãe tem muito disso, sabe? A minha mãe é muito calma, a minha mãe tem uma experiência de vida muito boa. Então, no meu caso, eu me espelho muito nela. Então, é importante que as mulheres também tenham essa referência. Claro. Entendeu? Porque esse cuidado, essa atenção, não é todo mundo que consegue fazer terapia. Então, que as mulheres busquem, geralmente próximas delas, vai ter alguém que vai dar atenção, que vai cuidar, entende?
E se não encontrarem, nós não nos importamos, por exemplo, lá na farmácia. Nós estamos lá para isso. Em receber, ouvir e tentar encaminhar da melhor maneira possível. É aquilo que nós falamos aqui na propaganda. É Exatamente. mais do que medicamento. É muito. A minha, eu É sempre atenção. digo que, na verdade, eu nem deveria estar em farmácia, porque eu não sou muito a favor de medicamento, né? Eu parti para um outro segmento, que é a farmácia clínica, que é tentar entender o caso, entender o paciente. E eu percebo que as farmácias, principalmente aqui no Brasil, né? É muito medicamento e pouco Já acho que é. e pouco resultado, né? Então eu acho que se as pessoas tivessem uma preocupação melhor, as pessoas que atendem em balcão de farmácia, e se o público tivesse uma informação maior, Claro. isso melhoraria tudo. É o que nós acabamos de falar aqui enquanto nós estávamos aguardando para iniciar. Existem pessoas maravilhosas para seguir na internet. Existem podcasts como esse maravilhosos para acompanhar. Então, a informação está aí, ela pode ajudar muita gente. A ignorância não protege, né? Então, é uma questão de escolhas, mais do que tudo. Sempre. Bons materiais, né? Ju, quando você olha para sua história, qual foi o momento em que você percebeu que queria seguir a área da farmácia? Era um sonho de infância ou algo que foi surgindo ao longo da sua caminhada? Então, eu sempre quis ser dentista. Olha. Não sei porquê, né? Mas enfim, eu me recordo de odonto. Quando eu terminei o 2º grau, não tinha faculdade de odonto próximo aqui. Como nós tínhamos uma renda familiar muito baixa, não tinha a mínima possibilidade de sair daqui para estudar e muito menos de cursar uma faculdade particular em outro local. E eu tive uma feliz coincidência do curso de farmácia ser oferecido na UNO Chapecó, próximo aqui, exatamente no ano que eu me formei. Então, eu já entrei na primeira turma. Eu sou da primeira turma da farmácia da UNO Chapecó por uma coincidência do destino. Que legal. Mas eu abracei essa profissão com unhas e dentes, né? Nunca pensei em trocar de profissão, nunca. Só fui me aperfeiçoando ao longo dela. E eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, se eu puder dar um conselho para quem, eu me espelho, eu quero seguir. Eu estou recomeçando agora, como as meninas falaram, em uma nova carreira, com 45 anos. Ótimo. Então, nunca é tarde, né? Nós precisamos nos desafiar, manter a cabeça no lugar, entender o nosso momento na história, porque nós temos momento, 45 anos é praticamente metade da minha história. Então, existem coisas de 20 anos que eu não vou poder assumir agora. Então, ter esse entendimento também. Calma um pouquinho, deixa coisas para trás que não te pertencem, né? Mas se desafiar para propósitos que são possíveis, eu acho que é a maior dica que eu posso deixar para todas as mulheres. Que legal. E o que mais te encanta, assim, na farmácia e o que te encantou na época que você... Foi como você falou, né? Foi tipo um destino. Não tinha, eu queria odonto, não tinha. Consegui fazer farmácia e você se identificou ali e falou, não, que bom que foi isso e é isso que eu quero. O que te encantou nessa caminhada? Humanas, com certeza. Porque existem duas ciências básicas, né? A exata e a humana, né? Então, quem é mais da exata vai partir para engenharia, para cálculo, né? E quem é da humana vai procurar trabalhar com gente. Então, a farmácia, nesse caso, para mim, seguiu mais essa tendência das humanas. Que era o que mais Quem diria, né? E para ela que se diz tímida, que eu nunca imaginei. É verdade. Eu comentei até esses dias, eu fiz o comentário, né? Que por ela ser tímida, ela às vezes dá a impressão de ser arrogante. Isso. Pode ser também, Né? passa essa impressão. Passa essa impressão. Tem uma outra coisa também. É muito importante que a gente acabe com essas crenças, sabe? De pré-julgamentos. Ai, Mas é total. muito difícil.
Porque é uma coisa que está incutido. Sabe que é cultural? É cultural. verdade. Recentemente eu fiz uma viagem para a Europa e eu percebi que a cultura lá é muito diferente daqui. Por exemplo, eu viajei sozinha, né? Eu não sou uma mulher que passa despercebida pela minha estatura, né? E eu não percebi olhares de homens na rua. Nem homens solteiros, nem homens simples, nem homens sofisticados e muito menos homens acompanhados, né? Então eu voltei de lá com uma certeza. Cultura é uma coisa que está enraizada em você e está enraizada no teu povo. Isso é muito difícil a gente mudar e nem é interessante que ocorra porque diz razão, respeito à nossa base, é o que nós somos, né? Então, o que eu estou falando de cultura de pré-julgamento no Brasil, também eu observei lá. As pessoas não julgam se você tiver de pijama, se você tiver de roupa toda colorida, se o teu cabelo tiver raspado, ninguém te observa. Então, você realmente passa despercebido. Então, eu percebi que nesse sentido, culturalmente falando, as pessoas são menos apegadas. Então, quando elas são menos apegadas ao outro, elas também são menos apegadas a ela, claro. As mulheres, elas são um pouquinho menos cuidadas, é normal, porque é uma questão cultural. Mas juntando tudo, o bolo, sabe? Fazendo um bolo realmente na batedeira, eles têm uma vida mais leve. Porque eles não têm muito apego com carro, eles não têm muito apego com casa, eles têm um apego cultural. É o quê? É crescimento pessoal. Tá? Então, cuidam da saúde. Eu não observei quase ninguém obeso, independente das canetas emagrecedoras ou não, eu não observei ninguém obeso. E voltando para cá, quando a gente fala em preconceito e essas coisas de julgamento, nós costumamos dizer que é uma característica de cidade pequena. Mas se você parar para pensar, é uma característica do Brasil, é nacional, é cultural, porque é a nossa cultura aqui. Por quê? Porque isso é determinado pelos meios de comunicação, que todos têm acesso, concorda? Pela educação, que de uma maneira ou de outra, ela segue um padrão nacional, entende? Então, quando você me fala assim, ó, de pré-julgamento, sabe, de arrogância, de timidez, acontece comigo no sentido, essa semana eu tive entrevistas de emprego, então alguns pré-julgamentos de imagem inconscientemente, culturalmente falando, estão enraizados em mim, ok? Mas eu tento trabalhar isso todo dia. E essa questão de pré-julgamento mudou muito depois do meu divórcio. Porque antes de eu me divorciar, eu era muito corretinha no sentido de tradicionalmente assim, né? Ok, o bom é que seja, né? O bom é que exista uma família constituída, o bom é que existam padrões, né? O bom é que existam. Mas a gente sabe que conforme a sociedade vai crescendo, né? E vai tendo essa mistura, sabe? De outros povos, de outros países que acabam vindo morar aqui. Então, a gente perde um pouquinho essa condição de padronizar. Então, eu aprendi muito depois disso também essa questão de preconceito. É uma coisa que ajuda muito, sabe? Que melhora muito a nossa vida, porque daí ao invés de a gente ficar preocupado com outras coisas, a gente enriquece o que é de bom. Então, Deus, né? Oração, sabe? Exatamente. É sobre isso. E é complicado, né? Porque na verdade, é como você falou, a gente não quer julgar. Quando vê, É inconsciente. está julgando. É tipo, inconsciente. é enraizado mesmo. E E é em precisa tudo, se é na policiar. aparência, é no estilo, é no jeito, é nesse jeito mais fechado. É como, mas é que você não conhece ela não é assim, mas ela passa uma imagem e a gente já julga pela imagem que passou. Isso, infelizmente. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque a gente tem que aceitar que nós convivemos com pessoas culturalmente assim, porque nós somos assim também, né? E Mas não- a gente tem que trabalhar muito isso. Total. Meu Deus. Eu quem diga. Você quer? Sim. Então vamos seguir o padrão das Sheilas, né? Vamos falar um pouquinho de família Bloco agora 2, também, então né? Vamos para a profissão da maternidade, gente. Isso aí. Ser mãe já transforma completamente a nossa vida. Como foi para você viver a maternidade enquanto construía a sua carreira e os seus negócios? Eu nunca pensei muito sobre isso, sabe? Eu nunca pensei em casar, também nunca pensei em ter filho e nunca sonhei. Sabe aquelas mulheres que idealizam desde pequenininha, eu quero casar, eu quero ter filhos? Comigo não foi assim, né? As coisas aconteceram, né? E ok, foram acontecendo. A maternidade foi assim também. Eu já estava casada há 5 anos.
estava com uma idade avançada, né? Então, nós decidimos pelo primeiro filho. Eu tinha 32 anos quando eu tive o Benjamin, né? A maternidade ocorreu tranquila, eu trabalhei a maternidade a gestação inteira, né? Nunca tive intercorrências. E quando o Benjamin nasceu, eu lembro de uma situação que eu olhei para ele e não foi amor à primeira vista. E eu conto isso para todo mundo e o Benjamin sabe disso. Querido. E eu comentei isso com uma pessoa muito simples, minha massagista na época, logo depois da cesárea. E ela olhou para mim e falou assim: Julie, tá tudo bem. Olha o que nós acabamos de falar de preconceito e cultura. Tá tudo bem. O amor só cresce. Olha. Eu nunca mais esqueci. Então isso me acompanhou, isso me acompanha até hoje. E é real. Uma aceitação a um comportamento que não poderia ser evitado, que ocorreu, mas um amparo e uma empatia, entendeu? Pela situação, que realmente me despertou uma coisa. Tá tudo bem, é normal, Uma o que chave. importa é o que vai ser daqui para frente. E eu tenho 100% de certeza que ela tinha razão, que o amor só cresce, tá? Meu Deus. Mas é desafiador. É. Eu vou dizer que não é fácil, tá? Eu entendo as mães, as minhas colaboradoras que passam, que têm filhos, não é fácil. Eles exigem presença de mãe mais que pai, isso é real, né? Não tem o que contrariar, né? Mas nós precisamos trabalhar com isso, né? Aí com 35 anos veio o Afonso, né? Para completar o time, porque uma vez também eu vi 2 irmãos correndo na farmácia e eles brincavam e a risada era totalmente diferente do que quando eles estavam sozinhos e interagiam com crianças alheias. Então eu percebi que o amor do irmão é diferente, desde pequenininho. Tá vendo, É verdade. Chicletinho? Tu viu que a gente falou de família até agora? Aí aquilo me chamou a atenção, mas o amor, a gargalhada é diferente. Entendeu? Aí eu pensei, não. E a proteção, a segurança, né? Que um passa pro outro. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, com mesmo. certeza. Mas eu Nossa. admiro as mulheres que têm mais de Ah, o 2. problema é teu. O que tem mais de dois. Eu essas. admiro as que É têm mais de verdade? 2. São heroínas pra mim. 3, 4, então pra mim. É verdade. E é... Segue o barco, tá? Segue. Porque a Chicletinho tá ali mostrando os Tá ali, já dedinhos, tá. se tem. Aham. E houve algum momento tanto na sua carreira, quanto nessa função, né, de ser mãe, entre família, profissão, que chegou, tipo, às vezes você se sentiu sobrecarregada? Óbvio. Hoje, ontem, amanhã, com certeza. E todos os dias. Assim, sucessivamente. Porque assim, as fases são diferentes, né? Os desafios são diferentes. Então, tem problema de saúde das crianças. Quando não é problema de saúde, é problema na escola, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem aplicativo para tudo. Então, o aplicativo da escola fica te lembrando o tempo inteiro que você tem filho, você não consegue esquecer. E é como a gente falou antes, né? Uma frase bem... né, o que tu comentou sobre... como posso dizer? Ai. De filho, né? Que não tem, assim, esquecer o Não, filho, né? não, Tipo, é o não. tempo todo. Não, e graças a Deus eu tenho uma estrutura boa, sabe? Eu sempre pergunto quando eu faço entrevista de emprego também, tu tens uma estrutura boa para ajudar com as crianças? Porque eu sei o quanto é necessário e o quanto é importante. Por exemplo, os avós. Os avós desempenham um papel maravilhoso, né? Eu tenho apoio dos 2 lados de maneira igual e não só para ficar, para cuidar, mas para formar também, né? Então, Eu acho que é esse o papel real, né? Dos avós. Com certeza, mas assim, muitas Eu pessoas... trato dessa forma. mas muitas pessoas não têm essa rede de apoio, né? Então é um desafio maior ainda. Maior ainda, porque a pessoa se sente sozinha e muitas mães se sentem incapazes, né? Como é o seu caso, né? Que você tá divorciada. Sim. Sobrecarrega um pouco mais, né? Com certeza. Porque você tá ali, você tem que dar conta, tem o pai também presente, acredito, mas... É muito importante, tá? mas- É muito importante. As crianças, elas não têm... Elas não não sofrem o separam. divórcio, né? Divórcio é casal, pai e mãe, né? Então, assim, independente do divórcio, da situação em que aconteceu, é importante que a responsabilidade de pai e mãe esteja presente sempre, né? Durante o crescimento.
eu tenho meninos, né? Então, o meu mais velho tá entrando na adolescência. Então, como eu não me relacionei mais e eu moro sozinha, eu senti a necessidade de uma figura masculina, né? Então, eu preciso ter essa empatia e essa proximidade com o pai, porque é necessário para a criação do meu filho, né? Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento na questão do divórcio, principalmente para as mulheres divorciadas, ela traz uma tranquilidade maior. Porque conflito, continua com a conflito presença, né? nessa situação, Não. pai e filho, não ajuda, tá? Independente da situação, não ajuda, né? Acho que Vai- isso, na verdade, vai- afeta mais a vai- criança, isso. né? O adolescente. Ele vai ficar perdido. E que nesse está em meio. formação, né? Porque eu acho que é um período bem difícil. Porque tem muitas mães, às vezes, que acabam continuando, né? Ou com um relacionamento por causa dos filhos. Mas, mesmo assim, eles vivem Tá conflito dentro deles. E eles vê... É melhor que se separem, né? Do que você passe aquela mensagem pros filhos diferente. E tu sabe uma coisa que eu aprendi também? Eu lembro que o meu filho mais novo, o mais velho, chorava muito na consulta do pediatra, né? E o pediatra segurou ele era um bebê. E disse assim, calma, cara, são as primeiras frustrações de inúmeras que você vai ter na tua vida. Então, eu sempre lembro disso, sabe? Tem coisas que marcam, né? Tu vê, né? O pós-parto ali, o puerpério, não é fácil, né? Só quem passa. E com certeza que o divórcio trouxe traumas para os meus filhos. Eu tenho certeza disso. Frustrações, né? Frustrações. Mas é uma das inúmeras. Então, verdade. que eles aprendam a lidar, né? Porque vai ser mais fácil deles conseguirem passar por situações difíceis mais tarde. né? Verdade. Então, infelizmente, nós não podemos proteger. Na verdade, né, Lurdinha, nem nós não nos protegemos de tudo, né? Então, seria... A vida, né, uma vai- arrogância Ela tá- tremenda Não, querer proteger os meu filhos. Deus, não existe. Não. É colocar dentro de uma bolha. Isso não é nem. Eu acho que chega a ser até trágico, porque você priva de ser um ser humano. Não. Né? E é no fracasso, é na derrota, é na Isso, ele decepção. precisa entender que a queda existe, mas que o normal não é ficar lá embaixo. Exatamente. É levantar. E eu acho que é o que vai forjando, né, eles, Total. né? Total. Porque, tipo, quando a criança nasce e cresce naquela bolha, quando ela sai pro mundo, Nossa. aí entra a depressão, Deus. né? Que Total. tem muitos adolescentes, crianças, que quando elas chegam ou chegam numa fase adulta, Eu tenho Tipo, tudo, não eu posso tudo, eu e não podia, teve essas- e daí? É. E daí? O mundo ali fora não está preparando você para isso, não. Ele está esperando para te engolir. Exatamente. E eles não estão preparados para isso, porque os pais não ensinaram isso. Então, eu acho que a criação é fantástica. Da forma com que vocês levaram, tanto você quanto teu ex-esposo, levaram de uma forma fantástica, Sim, porque os dois são elogiados. Não, o pai é muito presente. Eu Né? não posso reclamar, graças a Deus. Os meninos também, eles são muito bons, né? A condução é muito estudo, ocupar o tempo, né? Sim. O contraturno sempre com atividades, que é o mais importante, não é fácil, Claro. né? Para que eles fiquem o mínimo possível em celular, porque eu vejo que o maior caos do universo é celular. Prova disso é a IA, que está vindo com tudo, né? Verdade. Essa semana eu escutei uma reportagem também que os chineses estão avaliando a possibilidade de eliminar os exames de sangue. Prestem atenção. Olha só. Na avalanche que seria isso, né? Com toda a estrutura já montada, só por exame de íris ocular. Eu não entrei em detalhes com relação a isso, mas sem punção, entendeu? Então, tem muita coisa vindo por aí. Tem muita coisa boa, tá? Mas tem muita coisa ruim, muita. Isso nós somos prova disso, né? Se a gente Nós quiser estamos acessar, faz todos mal os pra dias. gente. Então, tu imagina uma criança de 12 anos e realmente, ou 5, ou 2. Gente. Pior ainda, que está em formação. Então, a responsabilidade dos pais hoje em dia é mais com relação a isso, a informática, sabe? A conseguir controlar. que é o que tá dominando, né? E o que os seus... eu ia aqui. Ah, tá. É que tem essa aqui ainda, né? Mas essa, calma. O que os seus filhos ensinaram para você nessa faculdade e no curso que poderia gerar? Na faculdade, tu diz... Da vida. Ah, entendi. Eles vieram e eles te ensinaram. Ai, com certeza eu seria mais fria do que eu sou.
Eu não sou muito emotiva por ser uma mulher, né? Acho que por isso que Deus mandou 2 meninos. Ele é perfeito o tempo inteiro. Ai, top, ele é né? perfeito, mas daí eu ganhei uma filhada ele que eu contra- amo de mas paixão. ele faz Que um ela vem pra contrapeso. dizer, Dinda, não, tu tem um ladinho feminino também. Eu tô aqui pra te Isso. provar. Então, com certeza eles me trouxeram mais generosidade, mais calma, mais presença, e eles têm me apresentado Deus de uma maneira extraordinária. Ai, que lindo, gente. Extraordinário. Eles são fantásticos. E vamos lá para pro- a parte top da linha. Não, no top da linha foi até agora. Agora nós vamos falar da profissão da pessoa. A nova profissão, né? Nova. Que delícia. E hoje você está à frente, então, da farmácia e também da Vivace Estética, né? Como surgiu esse sonho de empreender e ter o seu próprio negócio na área que hoje mais cresce, né? E que é a estética de beleza. Como que você estava na farmácia e como que surgiu esse sonho? Eu sempre gostei, né, dessa questão mais padronizada, mais refinada, né, em todos os sentidos. Por exemplo, arquitetura, eu sempre gostei, né, organização, em cuidados pessoais, né. Aí eu comecei a trabalhar com estética em casa, né, atendendo minha mãe, atendendo algumas pessoas próximas, e surgiu a oportunidade de uma pós-graduação também, a primeira turma em Chapecó, né? Como Olha era só. próximo daqui, eu pensei, por que não, né? Continuei na farmácia e fui fazer a pós para ver qual seria, né? A pós, ela me abriu um leque de possibilidades, né? Porque ela não define muita coisa, mas ela consegue te dizer, vale a pena ou não vale a pena, né? Então, ela conseguiu me conduzir para um universo completamente diferente, mas que se uniu à farmácia, porque todo o meu conhecimento de farmácia e de análises clínicas é muito utilizado em estética, tá? É um desafio, a concorrência é muito grande, mas isso é grande em farmácia também, tá? E eu realmente nunca me ative à concorrência com relação aos meus negócios, né? Claro que eu tenho que levar em consideração, eu respeito os meus concorrentes, mas eu trabalho de uma maneira mais focada na minha formação e no meu processo, né? E isso é ótimo, porque faz o diferencial. Com certeza, porque quando você fica olhando, acho que muito para o outro, foge do que você buscou, do que você aprendeu, do teu conhecimento, né? Até você falou, acho que foi a Lourdinha comentou que tu estava para fora, buscando conhecimento para sua área, né? E para os teus clientes e para você mesmo, né? Sim, porque o aprender é algo que está nela. Mas é desafiador, tá? É desafiador, não é fácil, né? Porque eu estava cômoda, né? Há 20 anos de profissão, eu já estava cômoda. Então, conhecimento a rodo, né? Sim. Adoro estudar, então estava sempre buscando informações, mecanismo de ação, essa coisa em farmácia. E a estética agora vem como um desafio, né? Porque é uma educação continuada. A gente estava falando de mundo, né? O mundo, na questão da estética, anda muito mais rápido do que na área da saúde. É impressionante. Voa, né? Movimenta tanto quanto, né? Caraca. Tem movimentado, tem crescido muito. Então, a dedicação tem que ser tão grande quanto. Central. É verdade. E vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Vamos então, né? Vamos E começar? hoje- Vamos começar então? Eu já vou começar Sim, então. sim, Vamos então começar já. com a Farmácia Avenida, gente. Falando justamente com a dona, né? Desculpa, ela pode, tá? Na Farmácia Avenida você encontra muito mais, que é o que nós estávamos falando. Além de medicamentos, você encontra cuidado, orientação e um atendimento de confiança, com variedades de produtos, uma equipe preparada e compromisso com a sua saúde. É uma referência em Xanxerê quando o assunto é bem-estar. A Farmácia Avenida, cuidando de você todos os dias. Eu sou quem digo, né? É verdade. O Posto AE quer abastecer com segurança e qualidade? Vai de Posto AE. Combustível confiável, atendimento ágil, aquele compromisso que faz você sair tranquilo. O Posto AE, confiança que move você. Nosso amigo Aurimar. A Nobel Chás, que é os nossos amigos, o Júnior, a Eliane, o Elvis,
Na Nobel Chá você encontra uma linha completa de chás com sabores, aromas especiais, com cada momento do seu dia. Além disso, também conta com suplementos que auxiliam no cuidado com a sua saúde e o equilíbrio do corpo. Tem novidades com aromas chegando para deixar uma experiência ainda mais especial. A Nobel Chá é sabor, saúde e qualidade em cada detalhe. É verdade. E contamos também com o apoio do Posto Coupane. Abasteça com confiança e qualidade garantida. Combustível de procedência, atendimento diferenciado, compromisso real e segurança com seu veículo. Também com a Fornari Construtora e Engenharia. Né? Nossos Lá do apoiadores Mato Grosso. lá do Mato Grosso. Seu sonho começa no papel e ganha vida com qualidade e responsabilidade. Projetos bem planejados, segurança e excelência para você construir com total tranquilidade. Nosso amigo também da Vustros e Vustro, né? Sim, Seu Nélio nosso também, que Nélio. já esteve aqui conosco, Já, né? vai voltar. É verdade. Mercadão da Limpeza. Tudo para sua limpeza em um lugar só. Grande variedades, preços competitivos e produtos que entregam resultado para o seu dia a dia na hora da limpeza. Top! Vamos voltar então pedindo para você. Muitas pessoas acreditam que quando alcançam um objetivo, os sonhos acabam. Tipo assim, ó, eu já alcancei, como você disse. Você estava tranquila ali na farmácia, estava tudo certo, continuava estudando, mas, né, deu para mim, né? Quais são os sonhos que ainda movem o seu coração hoje? Ai, com certeza, conseguir viver momentos felizes com os meus filhos. Momentos felizes fora da rotina, do dia a dia. Olha, que top. Porque profissionalmente Sim, tá sim. ali a 1000. Sim. Mas não preenche, né? Não. É família. Aquele pedacinho. E outra coisa, o profissional, ele tem que vir para gerir tudo isso, né? Então, o objetivo é esse, né? Que legal. E eles são amadinhos. Que delícia. Com vontade aqui de conhecer Não, eles dois. Já eu até imagino bem, um Afonso, pertinho você se do assusta. Não, eles são um incríveis. pertinho do outro. São grandes. E o que você diria para as mulheres que estão nesse dilema também? Muitas vezes, como você falou, você estava tranquila ali, farmácia, já estava super bem estruturada com os seus filhos, mas vão realizar um outro sonho, tenho esse desejo, né? Vão me desafiar. Para essas mulheres que também hoje estão, ou de repente estão com os filhos em casa e estão sem uma profissão, mas têm esse desejo de não ser só mãe, né? No sentido, quero também realizar algo pessoal para mim, porque eu acho que acredito que a profissão é algo que realiza para ti, né? Cuida da família e tudo. O que você diria para essas mulheres que estão com esse sonho, esse desejo também de empreender, mas ser mãe também? Para tomarem iniciativa, sem pensar muito, sem fazer muita conta, muito cálculo, sabe, no início, colocarem o projeto no papel para depois procurarem fundos para resolver isso. Para não antecipar os problemas, para não antecipar situações financeiras, primeiro traçar uma meta, né? O que é que eu posso, o que é que está dentro da minha condição, eu preciso me formar, me capacitar melhor, eu já estou capacitada, aí depois se informar sobre o segmento e partir para a questão financeira. Mas o primeiro pontapé é ter um objetivo, um sonho traçado e colocar em prática de qualquer maneira. Tira do papel. papel. Seu amor. Seu amor Tira aí, do ó. papel. Verdade. Tira do papel, gente. O que vocês estão precisando? Exatamente. Vamos para um bate-bola, então? Vamos ver o que vai sair hoje? Cara, gente, eu não sei o que você está pensando, mas assim, ó, é incrível, tá? O teu dia a dia, ele se transforma melhor quando você ouve testemunhos, quando você conhece certeza. pessoas reais, entende? Porque é o que nós estávamos falando antes. Você acaba julgando pessoas pelo que você vê ou por passar por ela. Eu tive a vida toda. A Lourdes sempre teve um julgamento de fora. Então, eu aprendi a conviver com isso. Para mim, dane-se, desculpa, gostou, não gostou. Isso aqui é a Lourdes, gente. Eu não tenho culpa, entendeu? E eu fui direto à fonte. Teve madrugadas em que a Lourdes foi chorar pro paizinho e implorar para ele: pai, por favor, muda esse ser.
Porque assim, ó, cara, tá difícil, as pessoas veem assim, isso daqui me constrange, isso aqui não sei se tá legal. Fala comigo, cara, faz alguma coisa, sabe? Porque tu não pode olhar para ele como um ser lá sentadinho num trono. Ai, pobrezinho. Não, gente, ele é presente, ele é contigo, ele quer te ouvir, ele precisa saber das tuas necessidades. E eu vou direto na fonte. E ele simplesmente me respondeu com todo amor e carinho de um pai. Filha, eu te fiz assim. Por que tu quer mudar? Porque os outros pensam o que eu fiz é perfeito. Segue o meu caminho, faz aquilo que eu te mando. Continua, só continua. Enquanto você estiver seguindo aquilo que eu planejei para ti, eu estou te abençoando. Amém. E os julgamentos é o que menos importa. Então, vamos embora, gente. É. Amém. Gostou, Amém. gostou? Não gostou, gente? Desculpa. Estamos aqui. Uma palavra que define sua família, Ju. Fé. Olha, que lindo. Não pode. Ah, posso? Então tá. Só aquele bate-bola bem Ah, tá. rapidinho. Seu lugar favorito para descansar? Minha casa. Que delícia. Olha, chegou a me dar vontade de estar lá também. Uma qualidade que os seus filhos despertam em você. Ai, uma é complicado, né? Simplicidade. Eu ia dizer verdade, mas a simplicidade tá junto, né? Cara, é incrível. Um sonho realizado. Ele está em construção. Deus na minha vida e poder sentir a presença dele no meu coração. Amém. Amém. Todos os dias. Uma pessoa que te inspira. A minha mãe. Uma delícia, né? A minha mãe. Ela é nossa. Eu já digo que ela é nossa porque ela é um amor, gente. É a coisinha mais gostosa. Um momento inesquecível da maternidade. O nascimento do meu filho, em que eu olhei para ele e pensei, meu Deus, eu vou ter que levar para casa. Foi inesquecível. É sério? É meu mesmo. É meu mesmo, gente. Foi inesquecível. Tem sido desde Amor da então. vida. Tá bom, Anjo. Tudo bem. O que não pode faltar no seu dia a dia? Maquiagem. É verdade. Gente do céu. É a Ju e a Sheila. Eu nem sei que isso existe, cara. E elas, meu Deus do céu. Meu senhor. Necessário, né? Pelo menos um batonzinho na bolsa. Importantíssimo. E conforme você vai envelhecendo, a base tem que ser aquela, sabe? Alta cobertura. Alta cobertura. A minha tem que ser dobrada. Tem que ser uma cobertura com laje. Oh my God. Que legal. E é assim, né? Ai, Meu que Deus. top. Juliane, em 3 palavras. Menina, mulher e mãe. Amém. Amém. É isso aí. Eu ia Amém. dizer fé, competência e humano. Que delícia. Ser humano. Que delícia. Define. Que Ajuda. delícia ter vindo aqui. Se as pessoas soubessem que tem palitinho, tem bolo, tem café. Só faltou jujuba. Ah, verdade. Jujuba. Não. A jura que você tem. Sério? Vai ter que trazer Vai pra ter que nós. só Só Vai faltou ter que dividir. jujuba. Então, Que delícia, que delícia. Tá completo. Muito bom, então. que Meu legal. Deus Muito do obrigada, céu, do fundo do gente. coração, tá? Um prazer estar aqui. Foi uma correria, eu peço desculpas, me atrasei, tá? Imagina. Mas foi um prazer participar, ter conhecido o lugar. Não conhecia, sou patrocinadora e não conhecia, adoro. E é importante dizer que eu estou à frente das minhas 2 empresas, mas na farmácia vocês serão muito bem atendidos pelas minhas funcionárias. Sim, elas são maravilhosas. Que são maravilhosas, tá? Não posso deixar de nomear, tá? Karen, Janete, Mirella e Liriane, tá? Maravilhosas. São meu braço direito. Então, para mim funcionar, né? Eu preciso de pessoas boas afastando o mal de mim. E essas Amém. pessoas estão ao meu redor o tempo todo. Ai,
Ai, que bom, Viu? né? É muito bom, né? Muito bom. Meu Deus, é maravilhoso. Nós que agradecemos, Olha. né? Agradecemos você por disponibilizar, né, teu tempo de estar aqui conosco, vir falar um pouquinho sobre a sua vida. É tanta coisa que uma hora é pouco, né? Na verdade, meu Deus. nós falamos, nós fizemos em série. Como nós demoramos para ter você, Tá bom. com certeza Mas vai olha, ser lá mais pro final do ano. tá tudo bem. 27, Se tiver mas assim, jujuba, eu volto. olha aí, Então aqui olha ó, aí, estamos Chicletinho. encarregadas Jujuba, eu de volto. trazer jujuba, então, pra Ok. Jujuba. Pra Ju. Aí nós podemos fazer sobre estética realmente, tá? Porque existem muitas informações interessantes. Muitas. É importante que as pessoas saibam, as mulheres são as mais interessadas nisso. É legal. E tem muita coisa boa, sabe, para compartilhar. Não necessariamente gastar com procedimento, mas coisas que podem ser feitas em casa, né? Olha só, e é um né? conhecimento que muitas vezes a gente não tem, né? Isso, E eu entendeu? acho que é como a gente. Hoje a gente só deu uma pincelada, né? Um Só. pouquinho Não, de só tudo. pra Mas então, pegar ó, a com a essência. Ju aqui a gente vai ter parte 1, parte Parte 2, 2, parte 3. Daqui a pouco os filhos cresceram, Cedo. vai ter novas Ótimo, histórias. É verdade. Né? Vai vir filhos dos filhos, né? Se tiver E aí jujuba, vamos eles vêm. estar lá, né? Se tiver jujuba, ó, Olha eles aí, com vêm. jujuba tudo vêm. É pode. verdade. Então, que Deus te abençoe grandemente, porque cada dia que passa, eu fico mais encantada pelo ser humano que você Amém, é. amém. E realmente, é como você diz, você traçou essa linha com a sua mãe. E não podia ser diferente, porque quem conhece, agora tu conheceu um pouquinho da Ju, quando você vê a mãe, você vai dizer, cara, é real. Porque a nossa essência é pura. E vem de quem realmente transmite Eu conheci a tua irmã isso. mais, porque quando eu trabalhava na trupe, eu atendia ela. Jura? Né? Ela é maravilhosa parecida, também. né? Aham. Parecidíssima. Tipo assim, quando tu ouviu ali, você. Tu pensou? É a Isabela. Quem é? A Isabela. Eu conheço você pouquinho, Isabela, mas assim, ó, a Mana, eu sou apaixonada. E daí eu já me apaixonei Já é por apaixonada você também junto. Mas eu divido, eu divido. E a última vez que eu encontrei ela na farmácia, eu subi no banquinho pra poder abraçar, porque elas são muito grandes, então eu subi no banquinho pra abraçar ela, assim, ficar bem engraçadinho. É verdade. Gente, eu não sei como é que vocês encaram o nosso programa, mas pra nós é a melhor coisa da nossa vida, assim. A nossa Cara, tu não gostou de mim, desculpa, mas eu sou assim, ó. Eu sou tímida, mas eu sou a Ju. Eu sou expansiva, eu sou a Lourdes. A Sheila é toda mais quietinha, organizadinha. Vocês viram, mas é a minha cara metade, porque senão isso aqui não ia sair. Não. Então, a gente agradece imensamente De coração. a vocês, porque se não fosse vocês, nós também não estaríamos aqui. É verdade. Né? Fazemos tudo com muito amor e carinho. Agradecemos a nossa Chicletinha que está ali mostrando os dedinhos. Depois Que eu já deu compartilho ali nosso horário. a dança dos dedinhos dela, né? Com a Jujuba. A todos vocês. E convidamos vocês para terça-feira que vem, tá? Vai estar no YouTube, tá? Vai estar no Face. Vai estar no Insta. Vamos começar por uns cortes, Vamos né? providenciar Vamos isso. providenciar. Eu tô buscando alguém, sabe? Roubando lá do trabalho. Daqui a pouco a chefe dela me pega. Vamos pular de assunto. Mas terça-feira que vem nós estaremos Temos aqui. mais um Elas à Mesa.